Vamos lá, pessoal, porque ontem o Bolsonaro se pronunciou após 48 horas, mais ou menos, do término da votação da eleição, e foi um discurso assim de flash, bastante curto, que deixou a imprensa apavorada. Bolsonaro, volta aqui! Você tem que reconhecer a derrota! Reconhecer a derrota! Presidente, uma palavra, o senhor tem que reconhecer a derrota! Presidente! Mas veja bem, eu vou fazer uma análise do discurso do Bolsonaro. Por ser uma mensagem curta, dá pra gente comentar todo o discurso, fazer a leitura, e eu quero deixar bem claro aqui, você que me assiste, você não é obrigado a concordar com a minha análise. Você pode discordar de tudo até, mas peço que reflita, pelo menos na minha análise, no próprio discurso do Bolsonaro, porque tem muita gente, eu percebi, com um ponto de interrogação. E eu estou vendo até pessoas da direita brigando ali, não, o Bolsonaro quis dizer isso, não, ele disse isso, não, foi aquilo. Gente, é uma coisa assim que a gente precisa parar para refletir, tá bom? Então, você pode ter uma leitura, eu posso ter outra. Vale lembrar que ele tentou falar com o STF antes do discurso, não conseguiu, talvez seja por isso. O discurso mais breve, mas o Moraes foi lá depois conversar com o Bolsonaro e não saiu feliz de lá não. Ele não concedeu entrevista, saiu meio que aborrecido, sério. O que será que o Bolsonaro disse? O presidente está com medo de ser preso. Vamos ter alguma conversa para pacificar o país, ministro? Houve reconhecimento claro da derrota. Vale lembrar que Bolsonaro, no discurso, ele não reconheceu a derrota, o resultado ou a legitimidade da eleição. Ele não parabenizou o Lula pela, abre aspas, vitória, fecha aspas. Ele nem falou em fraude, nada disso, mas falou de um sentimento de injustiça do processo eleitoral, que parte do próprio povo, tá bom? É preciso deixar claro isso daqui. E aí ele começa o seu discurso agradecendo pelos votos, pelos 58 milhões de votos. Vamos aqui abrir aspas para o presidente Bolsonaro. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. Ou seja, essas manifestações dos caminhoneiros, povo nas ruas, questionando o resultado, não aceitando a volta do ladrão, isso tudo é legítimo. E eu acho isso muito bonito porque está partindo do povo. Não é um político, uma organização, vamos lá. Não, o povo está indo mesmo e fazendo por conta própria. A gente chama isso de manifestação orgânica, que não é financiada, não tem prazo e que parte sim de uma revolta. E por partir de uma revolta e por não ter liderança, muitas pessoas se deixam levar pela raiva e às vezes seguem conselhos errados, acham que aquele é o único jeito de resolver o problema e aí ela acaba se prejudicando sozinha às vezes. Eu mesmo às vezes evito gravar vídeos quando estou revoltado, quando sai alguma notícia, porque eu sei que eu vou falar merda. Desculpe aqui, mas eu fico tão revoltado. Se eu gravar um vídeo agora, eu vou pra cadeia amanhã. Até pelo momento que nós vivemos, pela censura que nós vivemos, eu prefiro me preservar. Então, o Bolsonaro deixa esse alerta aqui na sequência do seu discurso. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. Então vamos comentar isso aqui. Eu mesmo, acho que você já percebeu, quem me acompanha, não comentei nada sobre essas manifestações de caminhoneiros. Pensei em comentar, mas quando eu vi pneu pegando fogo, caramba, bloqueio, estradas paradas, pessoas querendo se locomover, trabalhar,
Isso não pode ser. Me veio logo a imagem do MST, do MTST, e fiquei confuso. Então, calma aí, eu vou esperar um pouco. Eu percebi ali, pelo menos no meu ponto de vista, por favor, é o meu ponto de vista, percebi que o povo está agindo com a emoção e não com a razão. E, desculpe aqui, até dando murro em ponta de faca. Porque isso é um método da esquerda. Mas, Bruno, a causa é diferente. Eu sei, a finalidade é outra. Aliás, a MST é um movimento terrorista, MTST também, CUT. Mas o método é o mesmo. Mas, Bruno, eu estou fazendo isso pelo cara que está lá bloqueado, pelo cara que está lá preso na estrada, não podendo ir e vir. O MST faz a mesma coisa. Se você não sabe, o MST fala isso também. Ou você que está preso na estrada, eu estou fazendo isso por você. Ou seja, método copiado com sucesso completo. Aí eu desisti, não fiz anúncio, não comentei, fiquei confuso. Não vou propagar, vou até aguardar o Bolsonaro para ver o que acontece, porque não me senti representado. Embora eu entenda a revolta, mas naquele momento eu não me senti representado, porque na revolta, na emoção, as pessoas ultrapassam certos limites. Aí depois que o Bolsonaro condenou essa manifestação desordeira, ele disse o seguinte: a direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Gente, essa frase aqui no discurso do Bolsonaro foi a que mais me chamou a atenção. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Grave isso para o resto da sua vida. Porque, veja bem, independente do que vai acontecer, a tendência é o Lula voltar. Mas até lá tem muita água para rolar. Tá bom? Vamos nos mobilizar. Mas, independente de tudo, a direita já nasceu. Pode se desencontrar ali, ter uma racha ali, mas a gente defende valores. Temos uma finalidade em comum. Eu sei qual é a finalidade de vocês que estão aí na rua, revoltados. É a mesma que a minha. Você quer ordem, você quer paz, você quer um Brasil longe de um comunismo, de um socialismo. Então, quando o Bolsonaro fala que os nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca e que nós construímos lideranças, é porque vamos continuar de toda forma tocando esse país. O Lula pode até chegar lá, mas ele vai encontrar um cenário totalmente diferente do passado, de 2003, 2006, 2010. Agora tem um povo cristão, tem um povo de olho na política. Nós temos congressistas, por maioria, de direita ou centro-direita, que não vai permitir que o Lula toque ali seus projetos de maldade no Brasil. Vamos continuar governando de qualquer jeito. O Lula será envergonhado. Talvez ele nem complete esses 4 anos de governo, porque não vai conseguir governar. A direita não vai permitir que as maldades do Lula passem ali no Congresso. E pode até acontecer o que o Fernando Henrique Cardoso sempre fala em relação a impeachment de presidente da República, que pode também ocorrer por falta de governabilidade. Sim, o Lula pode sair do poder por ingovernabilidade. Então ele vai passar muita vergonha, porque a direita nasceu e se faz presente na política, nas ruas, na internet, e o Lula não vai suportar tudo isso. Então, os nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. E aí o Bolsonaro, ele segue aí no seu discurso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos a pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar mídia e as redes sociais. Aí o Bolsonaro segue dizendo o seguinte, para encerrar: enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Fecha aspas para Bolsonaro. Esse foi o discurso
Mas uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês, que esse foi... Ah, Bruno, foi só 2 minutos, vapt-vupt. Gente, foi só o começo. Foi a primeira fala do Bolsonaro após o pleito eleitoral. Ele ainda vai falar muito mais. Foi só aquele pronunciamento inicial após o pleito. Depois chegou ali o Ciro Nogueira para a imprensa, questionado, ele até respondeu, deixa eu abrir aspas aqui para o ministro Ciro Nogueira, disse o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro autorizou, quando for provocado, com base na lei, a iniciarmos o processo de transição, disse o ministro. Ou seja, quando for provocado. E, segundo informações, Geraldo Alckmin será o responsável pelo governo de transição. Segundo informações, esse diálogo já acontece nos bastidores, já tem gente do governo de transição conversando com pessoas do governo Bolsonaro, mas independente disso tudo, o Bolsonaro não reconheceu o resultado, só vai tocar transição quando provocado, e independente disso tudo, o povo continua se mobilizando, independente do discurso do Bolsonaro. O povo é povo, Bolsonaro é Bolsonaro. Conforme a reação do povo, tudo pode acontecer. Eu sei que tem grupos aí, que tem suas petições. Quem sou eu para me meter ali no grupo alheio, naquilo que os caminhoneiros pensam? Eu só acho que a gente precisa unir forças, sim, independente das petições, porque a finalidade é uma só, não é? O bem do Brasil. Mas algumas pessoas entendem que o caminho é aquele, que o caminho é esse. O importante é a gente ser ordeiro nesse momento, cada um com suas petições. O resultado virá. Sabe por quê? O que nós estamos fazendo agora nesse momento, com essas manifestações? Deixando a nossa marca, deixando o nosso registro de inconformação com esse resultado. Olha, 2022 acabou a eleição, independente se o Lula vai assumir ou não, mas acabou a eleição, o povo não tolerou, não aceitou, não se conformou com o resultado. Um processo eleitoral injusto, com prejuízos enormes para o Bolsonaro. Eu sei que tem gente falando aí de intervenção federal. Gente, eu não sei de nada e não quero criar expectativa nenhuma. Eu só estou contra aqui baderna e vandalismo, mas mobilização, isso é do povo. Mas a gente tem que estar preparado para tudo, até para uma decepção. Então encare tudo isso de peito aberto. A nossa voz vamos levantar. Mas é aquele negócio, um ponto de vista meu, a minha análise, você pode concordar, você pode discordar. Bruno, você está louco, está falando besteira, tudo bem, é um direito seu. Não sejamos inimigos por isso. Temos aí um propósito em comum. A gente precisa, né, da paz, da liberdade no nosso país. Tudo que a esquerda quer é a nossa divisão. E a gente não vai cair nessa cilada. Tá certo? Você pode ter uma leitura diferente aí do discurso do Bolsonaro, do que está acontecendo nas mobilizações. Deixa aí nos comentários. A gente reflete em cada comentário também. Daqui a pouco eu vou dar uma lida. Acho sempre interessante ler os comentários dos meus seguidores. E vamos continuar firmes, encarar de peito aberto. Peito aberto, somos brasileiros. E vou deixar você aqui para finalizar o vídeo com a frase que mais me impactou aí no discurso do Bolsonaro. Nossos sonhos estão mais vivos do que nunca. Forte abraço e até a próxima. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso.